Olá pessoal, eu sou Marcelo Lapson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, um vídeo que já virou rotina do canal, é o vlog de leituras, mas pensando em variar um pouquinho o conteúdo, tô colocando aqui umas novas sessões nesse tipo de vídeo mensal. Resolvi abrir um pouquinho da minha vida pra vocês, falar um pouquinho da minha rotina, meus hobbies e também, é claro, das leituras. E não se esquece de deixar nos comentários depois se você gostou desse novo formato de vídeo. Mas antes, se você é novo no canal, peço-lhe a gentileza de se inscrever e já deixar a sua curtida. E se você quiser apoiar este projeto 100% gratuito, a melhor maneira de você me apoiar é entrar para o nosso grupo de Telegram de ofertas e ou a nossa newsletter. No grupo de Telegram a gente vai selecionando as melhores ofertas do dia e te manda uma mensagenzinha de ofertas e o resto é coisas do canal, assim, nada de spam. E a newsletter é uma vez por semana e tem notícias do mercado literário, do canal e também umas ofertinhas para você, uma vez por semana. Vamos lá? Pessoal, de antemão já peço umas desculpinhas aqui que um vlog pressuporia aí vídeos, né, assim, da cena cotidiana, digamos assim. Eu prometo entregar isso pra vocês no próximo, tá, pessoal? Vou começar a filmar um pouquinho mais aí a minha vida. Por enquanto esse vlog vai ser aqui, o que vai ser bom também pra eu introduzir um pouquinho das minhas atividades do dia a dia. Como eu já falei algumas vezes pra vocês, o canal não é o meu trabalho principal. Gostaria que fosse, mas por enquanto eu ainda tenho um emprego fixo. Então eu tenho que conciliar tudo, né? Assim, eu tô aqui gravando cedinho de manhã o vídeo, que aí depois ele vai pra edição, né? Eu tenho um cronograma adiantado dos vídeos, senão eu não consigo entregar pra vocês a tempo, né? Um vídeo por semana, todo domingo às 17 horas. Eu vou gravando os vídeos sempre que vão ser publicados ali lá pra frente. Quanto mais pra frente, melhor, né? Quanto mais eu conseguir adiantar. Eu vou fazendo tudo isso de manhã. De manhã eu também faço minha musculaçãozinha, uma corridinha. No caso da musculação, não sei se vocês gostam de falar disso, eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Eu comecei aos 12 anos de idade, né? Eu fiz muitas aulas com personal trainer e hoje, pra mim, o que melhor funciona é um treino que a gente chama de full body, né? Então eu treino todos os grupos musculares num dia só. Evidentemente que não dá pra fazer 10 séries de cada grupo muscular, eu faço 5 dos grandes e 3 dos pequenos. Pra mim é o suficiente e aí, obviamente, eu tento fazer isso 2 a 3 vezes por semana e a grande vantagem é que, pô, vamos dizer que uma semana você conseguiu treinar uma vez só. Bom, pelo menos você treinou tudo, estimulou todos os músculos. O meu problema com aqueles treinos AB, ABC, é que acabava ficando buracos. Daí em uma determinada semana eu treinava peito, mas não treinava costas. Ou o que mais acontecia, eu treinava os membros superiores e nunca os inferiores. Então, sentindo falta de treinar os inferiores, eu falei, vou treinar tudo no mesmo dia. E aí, quanto mais eu conseguir na academia, melhor. Se não, pelo menos eu treinei todos os grupos musculares de maneira igual. E tem dado muito certo pra mim, eu tenho gostado bastante disso. Você não necessariamente precisa seguir minha dica, se você tá procurando dicas de musculação. A dica é procure algo que caiba na sua rotina. O mais importante é você ter a frequência, e acho que o tipo de treino, não acho que tenha aquele que dá mais resultado, tem como você se empenha no treino, né? E eu gosto de correr, mas eu tenho um pouquinho de fascite plantar, é um probleminha, viu, pessoal? Acho que eu preciso comprar um tênis de corrida, porque eu não tenho, custa mais de R$ 1.000, né? Eu cheguei a comprar um, mas estragou, mas eu gosto de fazer bicicleta também, uma época eu fazia Muay Thai, acabei me acidentando, quebrando o pé, né? Tem alguns vídeos do canal que eu tô com o pé pra cima, é aquela bota ortopédica, né? Foi quando eu quebrei o pé, foi um acidente banal, sim. Eu me desequilibrei, caí pro lado e na torção eu quebrei o 5º metatarso. Foi horrível. Foi bem banal e eu tava treinando sozinho. Falando um pouquinho dos meus outros hobbies, eu gosto de cozinhar. Eu acabo não cozinhando muito, assim, no dia de semana. Eu gosto de fazer isso com muita calma. Pra mim é uma atividade prazerosa. Eu gosto muito de fazer isso num final de semana, preparar um jantar pra mim e pra minha namorada. Sim, eu namoro. Mas na semana eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, né? Assim, uma vez por semana. Me ajuda bastante, né? A deixar a casa em ordem, cozinhar, porque não dá pra fazer tudo, né, pessoal? Canal, emprego fixo, cozinhar e também idiomas, já vou chegar lá. Eu tenho várias coisinhas paralelas, né? Mas hoje em dia o canal ocupa bastante espaço na minha vida, no sentido positivo, né? Porque vocês veem eu aqui fazendo os vídeos, né, uma vez por semana, mas eu tô fazendo um monte de outras coisas pro canal. Por exemplo, tô montando um website, tô criando um curso, então tem um monte de coisa acontecendo nos bastidores do canal, né, que talvez a maioria de vocês não estão vendo. E também eu tenho o clube de leituras do canal, que eu vou mencionar aqui nas leituras. Então são tantas atividades, né, que precisa de um bom planejamento. E eu ainda tenho que ler os livros, né, pessoal, para poder produzir conteúdo. Muita gente fala, pô, Marcelo, como você concilia? Qual é o segredo? Eu falo, gente, não tem segredo. Eu acredito muito numa máxima que me contaram uma vez, né? Os chefes procuram as pessoas mais ocupadas para dar trabalho, porque a pessoa mais ocupada, ela sempre consegue entregar mais. O que tá desocupado, fala, não tenho tempo e tal, né? Talvez isso é um pouco extremo, assim, mas de fato a gente às vezes subestima a nossa capacidade de produzir
quando é um projeto nosso, né, assim, a gente se anima mais naturalmente, né, tem que tomar cuidado com o burnout, tá? Eu não romantizo o sofrimento aqui, mesmo com o canal, que é uma coisa que eu gosto muito, às vezes eu falo, não, hoje eu vou dar um tempo. Tem maneiras de eu, por exemplo, produzir conteúdos mais fáceis, que não precisem de tanto planejamento, então às vezes eu tô com a cabeça muito cheia, eu falo, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu não romantizo o sofrimento, mas o que eu acho é que dá sim, nós temos muito tempo no dia, de noite, se você tem a capacidade sem sacrificar a saúde mental, vai usando o seu tempo livre pro seu projeto dos sonhos, né? Não desista dos seus sonhos. Nisso eu também tô encarando agora alemão. Pois é, pessoal, pra quem não talvez me conhece direito, eu gosto muito de idiomas, eu falo vários idiomas em níveis básicos, assim, né? As pessoas falam, nossa, você fala 10 idiomas. Sim, mas no nível A1, A2, eu falo em nível básico muitos idiomas. Eu falo português, naturalmente, né? Inglês eu falo fluente, francês, nível básico, alemão, nível básico, russo, básico do básico, hebraico eu falo avançado, espanhol eu falo intermediário, enfim, por aí vai. Eu falo Yiddish também um pouquinho. Eu gosto muito de idiomas e é uma coisa que eu parei um pouco por causa do canal, né? Porque tem que ler livros, produzir conteúdo, ter um emprego fixo, um monte de coisa. Eu falei, não dá pra estudar idiomas. Mas recentemente parece que eu me estabilizei um pouco mais na minha vida, eu tô com uma rotina mais planejada, apesar de um pouco caótica, assim. E aí eu falei, vamos voltar, né, pros idiomas. Então eu tô fazendo aula online com o professor mesmo, aula particular, e tô gostando bastante de alemão. Como eu já falava Yiddish, né, assim, não é que eu falo, mas eu já estudei um pouco minha época de religioso, né, pra quem não sabe eu sou judeu, já fui mais religioso, hoje eu sou agnóstico, e eu praticava muito o Yiddish, que ele é um dialeto que mistura alemão e hebraico. Então eu, por tabela, estava aprendendo alemão. Eu gosto muito de séries alemãs, eu tô revendo Dark agora com a minha namorada e simplesmente amando. É uma série que eu não canso de ver, né? E aí eu vou escutando alemão, inclusive eu recomendo esse tipo de aprendizado para todo mundo. Você quer aprender turco, qualquer língua que seja. Acho que turco, não sei se muita gente vai querer aprender, mas sei lá, francês. Veja séries no idioma que você quer aprender. Você não vai entender tudo, talvez partes, depende do seu nível, mas por osmose eu sustento que você vai pegando o sotaque, algumas palavras vão se repetindo, você fala, que palavra é essa? E sem você perceber, você vai absorvendo bastante, né? Se você vai se expondo ao idioma, né? É que nem o método do bebê, né? O bebê francês, ele não teve aulas de gramática, de conversação, ele simplesmente foi escutando, e ele vai errando, ele vai falando errado, mas ele vai aprendendo rápido, porque ele tá muito exposto ao idioma. Então, no caso, o meu celular, eu passei ele todo para alemão. Isso pode ser um problema às vezes, né? Eu já caí na tentação de trocar para português, inglês, porque tem vezes que eu falo, nossa, como é que faz isso? O básico eu já aprendi, copiar e colar, né? As minhas rotinas aí, encaminhar mensagens, tudo isso você já rapidamente você pega. O problema é quando você quer fazer uma coisa que foge da sua zona de conforto. Aí você pode falar, putz, e agora? Mas aí o Google Tradutor ajuda muito. Então, meu celular continua em alemão, às vezes eu apanho um pouco, mas eu tô gostando. São técnicas aí para aprender idiomas. Mas voltando nas minhas rotinas, então é isso, né? Eu gosto de fazer esportes, musculação e aeróbicos em geral. Agora eu tô aprendendo idiomas, né? No caso, tô focando no alemão. Eu tenho o canal que ele me exige aí. Eu tenho um emprego fixo. De final de semana eu gosto de cozinhar, gosto de ver filmes, gosto de sair com os amigos. Tenho uma namorada, a gente gosta muito de ver séries juntos, viajar. Infelizmente não tem dado muito tempo, mas vamos ver aí. E aproveitando que esse é um vlog, né, da minha vida, mas também de literatura, eu queria deixar aqui uma dica para ler mais, porque muita gente pergunta, pô, Marcelo, você tem tudo isso, como é que você vai lendo tudo isso aqui, né? Não, isso aqui, ó, muita gente, só um parênteses, muita gente fala, poxa, você leu tudo isso em um mês. Não, pessoal, esses vlogs são sempre de leituras em andamento, tá? Alguma coisa ou outra eu termino no mês, mas assim, a grande maioria é um processo em andamento. Mas, né, como é que eu leio tanto? Gente, é foco. Você tem que encontrar um tempo, um horário ali, que você vai deixar o celular longe. Não dá pra você ficar interrompendo esse momento da leitura, né? O celular atrapalha muito, deixa ele longe. Essa é a minha dica. Põe no silencioso, modo avião, o que você quiser e calma. O mundo não vai acabar se você não responder aquela mensagem imediatamente. Ela pode esperar 15 minutos, até meia hora. Às vezes você tá ocupado. Hoje em dia as pessoas estão mais compreensivas com isso. De noite eu acho que geralmente é um momento mais calmo. Eu sempre falo, não tem problema você ver sua série de TV, mas de repente posterga ela um pouquinho.
Se você lê 15 minutos, meia hora, se você só lê meia hora por dia, eu sempre falo isso, desculpa se eu me repito, mas dá 180 horas por ano, né? Dá mais do que 180 horas por ano, e você pode ler tudo o que você quiser. Em 180 horas você pode ler Os Miseráveis, Montanha Mágica, você pode ler todos os grandes calhamaços da literatura. O importante é ter foco e disciplina. Todo dia, meia horinha de leitura vai ser maravilhoso. Você pode fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde ou de noite. Eu particularmente gosto muito de ler antes de dormir, me ajuda a pegar no sono. E gente, é concentração. Se você consegue afastar o celular e não ter nenhuma interrupção e ficar lá meia hora lendo, você pode ler 30, 50 páginas, você pode se surpreender. Eu sempre falo que não precisa ler rápido. O que você precisa é ler com concentração, com muito relaxamento, muita calma, e de repente você vai perceber que você vai querer ler mais do que meia hora e você vai ter uma produtividade muito grande na leitura. Eu não sou assim, né? As pessoas pensam, nossa, ele lê 5 horas por dia. Não, eu leio meia hora por dia. No final de semana, é claro, eu estou mais tranquilo, eu leio mais. Mas depende do final de semana, às vezes eu tenho mais programas, né? Às vezes eu tô lá saindo com os amigos, com a namorada, então eu priorizo, né, o meu convívio social. Mas se eu tô mais de boa em casa, então eu com certeza vou ficar lendo aí algumas horas, isso ajuda muito. Vamos para as leituras? Bom, pessoal, em ordem cronológica, nos últimos vlogs vocês devem ter visto Luigi Pirandello, Nenhum e 100 Mil. Eu tô já no final dessa obra, afinal já tô levando ela há alguns meses, porque também eu tava levando outras obras como Os Miseráveis. Vocês devem estar se perguntando, nossa, Marcelo, já terminou? Não, pessoal, é que eu li tão pouco nesse mês de Os Miseráveis, já falei 2 ou 3 vezes nos últimos vlogs, que eu vou deixar ele pro próximo, onde eu já vou ter lido mais. Eu tô no segundo volume, né? Não queria trazer ele todo o vlog aqui, senão acho que vai ficar talvez um pouco repetitivo, mas ainda tô lendo Os Miseráveis. Mas falando do Pirandello, tô gostando bastante, é uma novela, um romance filosófico, cômico, é um tal de Vitangelo Moscarda, ele tem um nome feio, ele mesmo admite isso. Para a esposa dele, ele é o querido Gengê, e a obra é justamente sobre uma certa crise de identidade desse Vitangelo Moscarda. Ele fala assim, mas eu sou Vitangelo Moscarda ou sou Gengê? Ou sou o Vitangelo Moscarda que o fulano de tal me vê assim, ou o fulano de tal me vê assado? Ele começa a perceber que para cada pessoa ele tem uma identidade. Então ele tem 100 mil identidades, ele tem a dele, e ele tem nenhuma, porque nenhuma delas é ele de verdade, né? Então ele vai brincar muito com essa questão das perspectivas, vai chegar a ser muito cômico, porque em um determinado momento o Vitangelo vai se cansar de ser um Gengê, um docinho de coco, aquela pessoa que diz sim pra tudo, né? Então você de repente vê alguém que sempre foi muito bonzinho e resolve ser um pouco malzinho. Então é muito engraçado como ele começa a ter uma virada de chave, né? Os coaches adoram falar isso, mas aqui é isso, né? Ele de repente ele se tocou e falou assim, eu não quero mais ser o Gengê. Então ele começa a virar um demônio, ele começa, na verdade nem demônio eu diria, ele começa a realmente parecer que ele enlouqueceu. As pessoas pensam que ele enlouqueceu, mas ele sente que não enlouqueceu, ele simplesmente quer romper com os padrões que a sociedade colocou nele e agir de maneira inesperada. Acho que é isso, né? As pessoas têm uma certa expectativa dele, né? Os sociólogos falam muito disso, se não me engano Weber fala do papel social, né? Tem alguns sociólogos que falam disso. Se você encontra um policial na rua, você espera um papel social de cada um, do cidadão, do policial, do bombeiro, do médico, e de repente esse Gengê, o Vitangelo Moscarda, fala, eu não vou cumprir o meu, pelo menos não da maneira que as pessoas esperam. Então isso vai causar aí grandes ruídos de comunicação, grandes surpresas, espantos. Então é uma novela muito engraçada, muito cômica, mas um pouco densa filosoficamente, porque ele vai realmente começar a filosofar sobre tudo isso de uma maneira simplesmente incrível. Vai ser uma resenha até difícil de fazer. Pessoal, falando do meu clube de leituras, o Círculo Literário também é uma rotina aqui do canal que fica inclusive mais nos bastidores. Eu lancei o clube em 2023, tive bons resultados, e ainda em 2023, né, no final de 2023, lançamos a versão 2024, e agora, final de 2024, lá para outubro, nós vamos lançar a versão 2025, por isso participe da newsletter ou do grupo do Telegram para não perder o lançamento. E agora com o clube a gente tá lendo Os Buddenbrook, de Thomas Mann. Eu já li A Montanha Mágica, comecei a ler Dr. Fausto, mas acabei parando, porque tinha entrado muita coisa na época. Tô gostando bastante dos Buddenbrook. Como dizem, é a obra mais dinâmica do Mann, eu tenho sentido isso, né? Porque Montanha Mágica é um pouco denso. O Mann, ele tem uma escrita muito primorosa, né? Ele se foca muito nas descrições das personagens, particularmente as físicas, né? Ele quer saber qual é a cor do olho de cada personagem, feições, a personalidade. Ele é muito observador
conservador. Mas mais do que isso, né, ele sempre vai colocar ali conflitos filosóficos, crítica social. E aqui nós temos essa família Buddenbrook, como tá escrito aqui, a decadência de uma família, né, uma família burguesa de gerações e gerações. Todo mundo chama Johann, e ficamos até com uma dúvida, porque temos aí o avô, né, Johann Buddenbrook, e o filho também chama Johann, mas o avô chama o pai, tem avô, pai e filho, né? Ele chama o filho de Jean, e talvez isso confundiu um pouco com as pessoas do grupo. Eu falei, gente, Johann é João, Jean é João, são maneiras diferentes de falar o mesmo nome, né? Johann é alemão, Jean é francês, mas é João. Então essa família tem uma empresa, né, do comércio, muito próspera, e aí, como a gente pode esperar, eu ainda nem cheguei nessa parte, tô numa parte que a empresa já não lucra mais do que lucrava, né, mas eles ainda têm um estilo opulento. Eu imagino aí que eles vão perder tudo ou próximo disso, né, então é interessante, assim, que eles têm uma família burguesa que não é nobre, importante destacar isso, né, porque os nobres têm aquele título de nobreza, tem algo a mais, inclusive o nobre, ele geralmente ele tem muitas propriedades rurais, né, e o burguês, ele tem a empresa, ele não tem o título de nobreza, e talvez a terra era algo mais estável do que um negócio do comércio, apesar de que aqui era uma firma muito grande, e não é só a firma, né, mas são os valores cristãos, no caso, me parece mais do protestantismo, porque a gente tá toda hora vendo os pastores, né, o protestantismo era muito forte na Alemanha, mas que de repente vai ter aí algum tipo de conflito. O Mann adora jogar com aquele conflito clássico, burguesia versus classe artística, então um pai muito rico e tem um filho poeta, digamos assim, né, e o pai quer que o filho trabalhe na madeireira da família e o filho quer ser dramaturgo, quer ser... Então é sempre muito interessante esse tipo de enredo. Aqui no caso tem uma tal de Tony, que é uma menina, né, Antoinette, inclusive tinha-se muito apreço pelo francês, né, eles falam um pouquinho de francês aqui na narrativa, o francês era a língua chique, né, a gente vê nos russos, eles adoram jogar umas frasezinhas em francês, né, que os alemães também não é diferente, o francês era a língua chique, então Antoinette, né, tem esses nomes aí franceses. E essa Antoinette, ou Tony, é uma jovenzinha, ela vai amadurecer, vai ser uma moça de 18 anos e de repente chega um homem lá de seus 32, que não parece ser muito bonito, mas ele é rico, ele também tem um bom comércio e os pais querem que ela case com ele. E ela não tá nada interessada em casar com um cara que ela não quer, só por causa do dinheiro, da posição social, né, do status. Então isso naturalmente vai gerar um grande conflito. Eu não sei o desenrolar das coisas, só tô dando exemplos aqui dos tipos de conflito que a gente vai encontrar. Mas é isso, a narrativa do Mann, muito suave, muito prazerosa, né, ele vai sempre descrever as refeições, a gente vai abrir o apetite, né, eles vão comendo e comendo e comendo, e a gente fica com vontade de participar desses banquetes de não sei o que defumado, de batatas, de guisados, então, enfim, tô gostando bastante, estamos lendo com o nosso clube e agora você deve até se perguntar, puxa Marcelo, mas é muito grande, né? Sim, por isso que a gente vai ler em 2 meses, tá pessoal? O clube sempre tem metas muito palpáveis, de 10 a 14 páginas por dia, varia, tá? Mas na média aí umas 12 páginas por dia a gente tenta fixar essa meta, pra todo mundo poder acompanhar. Então tem 2 meses pra ler esse calhamaço, a gente vai conseguir. Pessoal, comprei e li em 2 dias o Alienista, é porque com o clube a gente tava em Memórias Póstumas de Brás Cubas e gostei tanto que falei, poxa, Machado, a gente não pode parar nunca, né? Então já emendei o Alienista e aqui temos a história de Simão Bacamarte, um psiquiatra renomado, né? Na verdade ele no começo aqui é um médico que ainda quer descobrir sua especialidade, mas ele logo fala que quer entender a alma humana, né? Se ocupar com os dramas do ser humano e ele vai abraçar a nobre arte da psiquiatria. No primeiro momento eu entendi isso como uma crítica ao movimento manicomial, digamos assim, né, de encarceramento maciço das populações nos manicômios, talvez, evidentemente que há, sim, algum tipo de crítica, mas entendi que Machado vai mais além, ele vai para uma parte política aqui interessantíssima, né, esse Bacamarte começa, de uma certa maneira, a se envolver um pouco com a política, né, na verdade vai ter outros atores aí que são políticos e que vão buscá-lo, né, e no primeiro momento vão falar assim, eu vou acabar com esse charlatão, com esse não sei o que, né, e a gente vai vendo que a política, ela é velha, ela é assim, aqueles que prometem derrotar os inimigos, eventualmente acabam se unindo a eles, né, então é muito interessante tudo isso, parece muito o cenário atual da política brasileira, de conchavos, né, especialmente entre desafetos políticos, acho que isso é um marco da política, né, interessante como a arte imita a vida ou a vida imita a arte, mas sem dúvida tem aqui uma certa crítica ao positivismo, né, esse Bacamarte, ele é movido pelos mais nobres interesses da psiquiatria, da ciência, só que com isso ele vai brincar com vidas humanas,
vamos assim dizer, né? Ele não sabe o que é um louco, então ele começa a criar teorias, né? Ele fala, bom, tá bom, um louco é isso. Então, bom, você é, né? E aí começa a ir todo mundo lá pra dentro. Aí ele para e pensa, não, deve estar errado. Vamos, liberta aqui, troca aqui. Então é uma bagunça muito engraçada, muito interessante. O Machado realmente criou uma obra muito inovadora. É uma obra curtinha, se você ainda não leu Machado, ou já leu lá no colégio, como a maioria de nós, e já não lembra mais nada, comece por O Alienista, você vai se divertir bastante. É um português mais rebuscado, mas é uma obra curtinha. Você não vai ter problemas em terminá-la e vai se divertir bastante. E como eu disse, tem uma parte política completamente inesperada, mas ao mesmo tempo você olha e fala, é realmente isso que aconteceria se de fato ocorresse esse episódio, né, e a parte política tentasse se imiscuir nesses assuntos, é exatamente o que aconteceria. Você realmente acaba vendo uma leitura muito sóbria da realidade. Então eu gostei bastante, vai dar uma ótima resenha. Pessoal, no último book haul, como vocês podem ver, eu comprei O Alienista, comprei Clarice Lispector, A Hora da Estrela, comprei só brasileiros, pessoal, inclusive mais autoras também para dar mais inclusão aqui no canal, e porque também Clarice Lispector dispensa apresentações, ela é uma escritora maravilhosa, não há motivo para não lê-la, né? Não é nem só porque ela é mulher, porque simplesmente ela é uma excelente autora, não fica em nada para trás dos grandes clássicos. E eu gosto do estilo introspectivo dela, né? E a gente vai vendo esse estilo introspectivo no narrador, que é o Rodrigo. Muito interessante, porque por um lado nós temos a história de Macabeia, né? Todo mundo fala da Macabeia, a desafortunada, a coitada, a insignificante, né? A gente pode pensar em 1000 adjetivos para descrevê-la, né? Ela sofre muito, ela tem uma vida difícil, mas mais do que isso, uma vida sem gosto, eu acho, sem sal. Ela não tem prazeres, é uma mulher que apenas vive num certo piloto automático. Ela quase não tem vida, digamos assim. Ela trabalha, come, faz necessidades, dorme, acorda, é quase um autômato. Mas o que é interessante é falar desse Rodrigo também, né? Um escritor um tanto niilista. Temos um verdadeiro estilo metalinguístico aqui, muito na linha do Machado, né? Onde o narrador conversa muito com a gente. É interessante que esse Rodrigo, ele já se desculpa, ele fala, gente, eu preciso colocar essa Macabeia aqui no papel, né? Ele não fala Macabeia, ele fala essa mulher, porque o nome dela só é apresentado lá pra frente na narrativa. E ele se desculpa porque ele já sabe que vai ser uma história triste, vai ser, né, uma mulher que sofre, mas ele fala, é o que eu tô vendo, eu tô enxergando, eu não consigo fazer diferente disso, né? Ele tá tentando nos convencer ali de que é necessário criar essa história. Ele é bastante niilista, entende que a vida não tem sentido. Só ele por si só já é um personagem muito interessante, que eu acho que talvez seja um próprio alter ego masculino, digamos, né, da autora. Muito, muito interessante. Tô gostando bastante da obra, tô aqui na metade, já passei da metade, acho. E tem um quê de poesia na prosa dela, né? Tem um quê de filosofia, não sei. Ela tem um estilo típico dela, né, da Clarice, mais introspectivo, bastante niilista, é claro, assim, como quem diz, a vida é isso, né, sofrimento, apesar que ela fala muito de Deus, mas talvez é um Deus aí que não interfira, ou que não queira interferir, né, no caso, na vida desses desafortunados. Então é um estilo bem niilista, bem interessante, do jeito que eu gosto. E você, me conta aí nos comentários o que você anda lendo. Você gostou desse vlog? O que mais você gostaria de ver aqui da minha vida? Eu sou uma pessoa meio reservada, mas gostaria de me abrir mais aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo e prometo nos próximos vídeos começar a incluir outros vídeos, né, das minhas rotinas para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Mas por hoje é só, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os amigos para ajudar o canal e participar dos nossos grupos ou newsletter. Um grande abraço.